Você como pai, você pode estar proporcionando tudo que você pode para o seu filho e ainda pode ser pouco. Você pode estar deixando de proporcionar o essencial para ele. E é sobre isso que a gente vai falar agora. É muito comum os pais fazerem de tudo pelos filhos. Proporcionar casa, alimento, roupa, diversão, comprar um celular bom, internet, passeios. Mas eles deixam a desejar no essencial, no principal. E o principal é o amor. É muito possível vocês conviverem debaixo do mesmo teto e ainda assim estarem muito distantes uns dos outros. E isso gera no seu filho uma sensação de afastamento, de distanciamento muito grande de você, se você não ficar atento aos detalhes. Eu tenho um filho que tem 18 anos, ele vai fazer 19 anos agora em maio. Ele viveu a vida toda dele praticamente na cidade de Uberlândia. Nós, em 2024, nós nos mudamos para Belo Horizonte por uma questão de trabalho. E ele foi o que mais sentiu a mudança. Porque os amigos de infância, os amigos com quem ele cresceu no condomínio onde ele morava, ficaram todos lá. Os amigos de colégio, as companhias com quem ele saía. E quando nós mudamos para Belo Horizonte, ele teve contato com um universo completamente diferente daquele. Ele já veio rapaz, com 17 anos, entrou num colégio onde ele não conhecia ninguém, já terminando o segundo grau, ele estava no segundo ano do científico. E então ele teve muito pouco tempo para fazer novas amizades e já entrar no momento dos preparativos para o vestibular. E o que é que a gente percebeu nele? Um senso de responsabilidade muito grande, uma introspecção. Ele já era um tímido, ficou mais introvertido porque começou a se dedicar só a estudar e a ficar cada vez mais fechado dentro do quarto, dentro do escritório onde ele estuda e no dia a dia se afastando aos poucos de nós, lentamente, nós percebendo aquele processo. Eu e a minha esposa, em alguns momentos, tentamos nos aproximar dele e ele arredio, com uma certa indiferença, frieza, e a gente acreditando que aquilo tudo era em virtude do processo, da tensão do vestibular, da mudança que ele experimentou. Nós estamos dando liberdade a ele, respeitando ele no tempo dele. E nós percebemos em um determinado momento que ele começou de novo a se aproximar de nós. Depois de um ano desse batidão, dessa transição, já no final de 2025, nós percebemos que ele começou a se aproximar da gente novamente. E aquilo foram sinais, foram indícios de que ele foi dando da falta de alguma coisa. E foi muito interessante que recentemente nós estávamos no sofá vendo televisão à noite, eu e a minha esposa, e ele chegou e diferente do que ele faz todos os dias, ele não foi para o quarto dele, ele não foi para o escritório estudar, ele sentou no sofá, ficou lá próximo da gente. E ele não é muito interessado em assistir os programas que a gente assiste. A minha esposa perguntou para ele se estava tudo bem, se ele estava precisando de alguma coisa, e ele falou, não, está tudo bem, eu só queria ficar aqui perto. Eu não estou precisando de nada e eu estava um pouco cansado de continuar estudando, porque essa minha rotina ela é muito intensa, às vezes a cabeça da gente fica cheia demais, e eu fiquei observando o comportamento dele. E ela foi dando estímulos e ele foi falando, né? Que estava cansado, que de vez em quando tinha que fazer uma pausa, que não dava para ficar o tempo todo naquele ritmo de estudo o dia inteiro, porque pré-vestibular é puxado, e eu fui percebendo os sinais. Fui deixando ele falar e ele ficou ali com a gente um tempo, a gente brincou, descontraiu um pouco, depois a gente foi dormir, eu orei e pedi a Deus sabedoria, discernimento para entender que momento que era aquele que ele está vivendo, o que é que nós deveríamos fazer por ele, como é que nós deveríamos nos comportar como pais. E eu creio que Deus falou comigo à noite, porque na manhã seguinte me veio a palavra a respeito de quando Jesus toca um leproso, assim que ele desce do monte, quando ele acaba de pregar no Sermão do Monte. Está lá em Mateus, no capítulo 8, a Bíblia diz o seguinte, que ora, descendo Jesus do monte, uma grande multidão o seguia. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E o que é que esse texto comunicou comigo quando o Senhor me inspirou em lê-lo? Jesus tocou o leproso. Jesus, ele ama de uma forma diferente, ele não ama só de palavras. E eu percebi que era isso que estava faltando dentro da minha casa. Era isso que meu filho estava buscando. Apesar de já ter 18 anos, já ser um rapaz, a gente tem o hábito de fazer uma leitura errada do contexto,
Porque você olha para o seu filho, para a sua filha, num corpo de uma moça, num corpo de um rapaz, praticamente de um adulto, e você imagina que ele já é grande, que ele já é independente, que ele já é autônomo. Você muitas vezes não percebe que ali dentro tem um menino, tem uma menina, que em muitas circunstâncias ele está pedindo colo, ele está querendo proximidade, ele está querendo contato, afeto, ele está precisando de um toque. Porque nós somos muitas vezes muito bons em amar de palavras, em ministrar, em falar de Jesus, em falar de amor, em dar muitos conselhos, em ser zeloso em orientá-los, mas muitas vezes o que falta é isso aqui, olha, é o toque. Porque Jesus ele não amou o leproso de palavras, ele não pregou de longe, ele não profetizou a cura. Vai, você está curado em nome de Deus. Não, Jesus não fez isso. Jesus ele se aproxima do leproso e ele toca no leproso. E eu fiquei imaginando como é que Jesus deve ter tocado no leproso. Será que pegou nos braços dele, cheio de lepra? Será que Jesus tocou no rosto e olhou nos olhos dele e se aproximou e ele teve a percepção de que ali ele era amado e aquilo mudou o sentimento do leproso? Imagina uma pessoa leprosa, uma pessoa hostilizada, ninguém chegava perto, ninguém se aproximava. Talvez há quantos anos essa pessoa estava doente, não sentia o afeto, um contato, um calor de um abraço, toque de uma pessoa, porque isso faz toda a diferença. Muitas vezes é isso que falta nas nossas vidas, é isso que falta entre você e seu filho, você e sua filha. Não é amar de palavras, não é dizer eu te amo, porque talvez isso ele já sabe, já está acostumado a ouvir. Ele precisa do toque, é do contato, é do abraço, é do afeto, é do afago, é do colo, é do acolhimento. Isso muitas vezes faz muito mais a diferença na vida dele do que você ficar falando que você gosta dele, que você ama ele. Porque palavras não substituem as ações, as atitudes, os toques. Isso foi muito marcante com relação a mim, o meu filho e a minha esposa, porque eu falei com isso para ela. Eu falei, você lembra quando nosso filho sentou no sofá, ele se aproximou devagarzinho, ficou ali no cantinho, quietinho, o que é que aquilo te comunicou? E ela ficou pensativa, tentando entender que talvez ele estivesse querendo atenção, talvez quisesse falar alguma coisa que não conseguiu falar. Eu falei, ele estava pedindo colo, ele estava pedindo atenção. Ele já vem experimentando um afastamento de quase 2 anos em virtude da mudança, em virtude da imersão nos estudos, na dedicação ao vestibular, que ele sentiu esse esfriamento do calor humano. Ele está pedindo colo, está pedindo contato, atenção, afeto, afago, beijo, abraço. Porque a gente é muito bom para fazer isso pelos nossos filhos quando eles são pequenininhos. Até porque muitas vezes parte deles, o carinho, o afeto, a inocência, o estado de inocência é natural de comunicar esse tipo de contato, porque o filho ele é muito dependente dos pais quando ele nasce. Ele ficou na barriga da mãe 9 meses, então ele praticamente a natureza dele se mistura com a natureza da mãe, menos com o pai, mas de alguma forma também. Mas com os anos, à medida que o tempo passa e eles crescem, a tendência é isso se perder. E é isso que embrutece os nossos corações. É isso que esfria as nossas emoções. É por isso que a gente conhece tantas pessoas, talvez seja até o seu caso, com o coração frio, com o coração de pedra, com as emoções petrificadas, com muito pouco sentimento. Por quê? Porque isso foi se perdendo ao longo do tempo. Eu sou de uma geração, pelo menos, eu tenho quase 50 anos de idade, em que não era comum os nossos pais comunicarem afeto ou amor através do toque. E eu sentia falta disso durante muitos anos, de um abraço, de um beijo, de uma brincadeira de encostar, de pegar, de tocar. Isso quase não existia. Eu conto nos dedos a lembrança que eu tenho de quando meu pai me deu um abraço, de quando a minha mãe me deu um abraço. Não que eles não nos amassem, pelo contrário. Eu creio que do jeito e ao modo deles, eles nos amaram. Mas isso fez falta. Isso faz falta nas nossas vidas. O ser humano é um ser afetivo, relacional. Ele precisa de contato. Em 2013, eu fui convidado para ajudar um amigo pastor lá em Uberlândia a poder conversar com o filho dele, que já era um rapaz, um homem, né? Já tinha mais de 25 anos de idade. E que ele era muito arredio, foi criado muito próximo dos pais,
E com o tempo ele foi esfriando, foi se distanciando, e ele ainda morava com os pais, mas se tornou arredio, indiferente, frio, bruto, grosso. E eu fui tomar algumas vezes café com eles às quartas-feiras à tarde. E logo nas primeiras entrevistas, naqueles bate-papos informais que a gente tinha e ele participava, foi isso que eu identifiquei nele. Uma pessoa fria, uma pessoa carente, uma pessoa que a gente não sabe quando perdeu o afeto dos pais nesse processo. E isso acontece muitas vezes com pessoas de dentro da comunidade da fé, de dentro da igreja, principalmente pastores, diáconos, presbíteros, essas pessoas, porque nós nos tornamos muito bons em falar de Deus, em ler, em pregar a respeito de Deus, da doutrina. Mas o evangelho, ele não pode ficar só aqui e muito menos de palavras. A mensagem de Jesus, ela não foi feita para ser apenas falada, lida. Ela foi feita para ser vivida, para ser comunicada através do amor, do contato, do afeto. Jesus, ele sempre foi referência de autoridade, porque ele não apenas falava, ele demonstrava amor. Ele comunicava amor com os olhos, com o sorriso, com o abraço, com o afeto. Jesus tocava as pessoas que se aproximavam dele. Jesus tocava os improváveis. Aquelas pessoas que ninguém queria um contato com elas, que eram hostilizadas, que eram marginalizadas. Jesus chegava até elas e Jesus tocava. Jesus abraçava, Jesus acolhia, Jesus acolhe, ele recebe, ele toca, ele impacta com o amor dele. Não é um amor só de palavras, um amor só de boca, não. Jesus, ele demonstra, Jesus, ele é a manifestação viva do amor que nós nem conhecemos, que a gente busca conhecer. Se você quiser saber qual é a definição viva do amor pleno, do amor máximo, conheça a respeito de Jesus e você vai entender, através da vida dele, das atitudes dele, como é que o amor se materializa em forma de pessoa. É isso que Jesus nos ensina e é isso que muitas vezes nos falta. É o olhar, é o abraço, é o sorriso, é o toque, é o afeto, é o contato, é a presença. Não basta você estar no mesmo ambiente com seu filho, dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, porque entre vocês pode existir um abismo muitas vezes que você não percebe. Vocês podem estar desconectados emocionalmente, distantes um do outro, e isso faz muita falta. E nós adultos, nós nos acostumamos com isso, muitas vezes porque nós fomos criados assim. Então a gente já tem um coração mais frio, mais resistente a esse tipo de carência, mas eles não. Os nossos filhos que estão vindo agora, começando uma vida adulta, eles não estão acostumados com isso. E nós não precisamos repetir esse padrão na vida deles. Nós somos capazes de fazer diferente. Eu falei sobre isso com a minha esposa e ela entendeu tudo. Isso tocou e mudou completamente a forma dela de ver e de agir. Nós não precisamos repetir os mesmos padrões das nossas vidas na vida dos nossos filhos. Nós podemos fazer diferente, nós podemos agir de uma forma diferente, ainda que nós não tenhamos experimentado isso, mas Deus, ele nos capacita, ele nos ensina, ele nos comunica esse amor que nós sentimos dentro de nós, e aí nós somos habilitados a colocar em prática e fazer na vida dos nossos filhos, porque isso é muito comum, as pessoas dizerem que não são capazes de amar porque não souberam amar, não aprenderam a amar. Elas não têm para dar aquilo que não receberam, mas Deus dá, Jesus nos dá, Ele nos ensina, Ele nos mostra e sobretudo quando o Espírito dele vem e faz morada dentro da gente, Ele quebranta o nosso coração, sensibiliza a nossa alma, Ele arranca a lágrima dos nossos olhos, Ele está nos demonstrando que é isso que Ele espera que nós façamos pelas outras pessoas, sobretudo pelos nossos filhos, que é uma parte, é um pedaço de nós, porque é isso que eles vão levar para a vida deles. É o evangelho vivido, é o evangelho experimentado na carne, experimentado na alma, e não apenas nas ideias, não apenas naquilo que eles ouviram e no que eles aprenderam. A mensagem do evangelho tem que sair da racionalidade, tem que sair do mero entendimento, tem que internalizar no coração, tem que tocar na alma para que a pessoa sinta o calor do amor, do afeto, do afago, do carinho, da presença. Eu desejo isso para você, que essa mensagem te toque, te faça enxergar diferente a sua relação com o seu filho,
com a sua filha, que você reveja como vocês convivem no dia a dia e que você possa ser a pessoa que restabelece essa ponte que se perdeu, essa conexão que tem se esfriado, que você possa trazê-lo para próximo de você, ainda que no início ele resista, porque é natural, ele não está acostumado às vezes com isso se perdeu entre vocês. No início pode soar como artificial, ele pode não querer contato, mas você persiste, porque a água mole em pedra dura tanto bate até que fura. É a palavra branda que apaga o furor. É o amor, é o carinho que quebra barreiras e que traz ele para perto de você, que traz ela para perto de você e que vocês possam conviver juntos como aquelas pessoas que eram muito próximas quando ele nasceram e que isso não se perca. Em nome de Jesus, que essa palavra chegue no seu coração e que você possa levá-la ao coração do seu filho e da sua filha também. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.